Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e na semana em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, ampliamos a reflexão para um tema que impacta diretamente o desenvolvimento econômico e social, o protagonismo feminino no empreendedorismo e na liderança. As mulheres já representam uma parcela expressiva dos pequenos negócios no Brasil e vêm assumindo com cada vez mais consistência posições estratégicas na gestão de empresas e equipes. Para analisar esse cenário, seus desafios e perspectivas, recebo hoje a Luciele Lima, do Sebrae MS, instituição que atua diretamente no fortalecimento dos pequenos negócios, e a Michele Fres, que é especialista em liderança e autoliderança. Bem-vindas, bom dia. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante, né? E eu vou começar com a Luciele. O Sebrae realizou recentemente o Delas Day, né? Reuniu milhares de participantes. Quais foram os principais objetivos do evento? E quero saber, claro, se eles foram alcançados. Obrigada. É muito bom estar aqui, né, no seu programa. O Delas Day foi um sucesso, né? Então hoje a gente já fala que ele foi um movimento, né? Porque ele não foi um evento só de uma instituição, que foi o Sebrae. Então o Sebrae reuniu aí vários parceiros, governo do estado, universidades, né? Então bancos, e realizamos aí o Delas Day. Então ele é um movimento para todas as mulheres do estado. Hoje ele é o maior evento para mulheres no É Mato enorme, Grosso do né? Quantas Sul. mil mulheres? 12 mil inscritas. Meu Deus, é 12 mil muita gente. muita gente. E teve solução, capacitação que a gente fala, né, para todas as temáticas. Então, para quem já fez a sua carreira, né, então que é 50 a mais, 60 a mais e está pensando em fazer uma transição, né, para aquela que está iniciando, né, então teve as universidades ali que trouxeram pesquisadoras de renome nacional, que nós temos aqui no Mato Grosso do Sim. Sul, ganhadoras aí de vários prêmios, né? Então, para quem quer abrir sua empresa, para quem quer seguir aí no intraempreendedorismo, porque a gente fala sobre isso também, então sim, nós atingimos o nosso objetivo, que a proposta é inspirar muitas mulheres, né, a serem protagonistas da sua vida, que é o que a gente fala. Legal. Michele, quando a gente vê um evento desse porte, falando sobre empreendedorismo feminino, do protagonismo da mulher na sociedade, nós podemos dizer que vivemos um momento muito interessante no país, né? Sim, é um momento muito favorável, a gente tem grandes ganhos aí quando a gente fala de mulheres assumindo novas posições, né? A gente tem muito o que comemorar em relação a isso. E muitas dessas mulheres que estão hoje em cadeiras de lideranças vieram do empreendedorismo, foram elas que Verdade. criaram seus negócios, né? E hoje estão aí em posições de presidência, em posições de conselho dentro das empresas, mas vieram delas, né? Então, eu acho que é um grande ganho que a gente tem, apesar de ainda termos aí nas grandes lideranças um índice baixo, De né? mulheres, né? 17% só. Quais são os grandes desafios para as mulheres líderes? Acho que são inúmeros, né? Eu gosto de dizer que liderança não tem gênero. Então, a gente tem desafios dentro dos dois cenários, né? Mas a gente tem algumas características que nos trazem a isso. Então, todo o histórico disso, né? Eu digo que tem um histórico de que as competências, por exemplo, que estão muito presentes dentro do feminino, de empatia, o gerenciamento de pessoas, o cuidado com as pessoas, a escuta ativa, que antes eram competências aí que a gente negligenciava em muitos momentos, a própria mulher em relação a isso, hoje são competências que nos levam para uma liderança estratégica, né? Então a gente ainda tem muitos desafios relacionados a isso, temos algumas características que são próprias das mulheres, né? A gente fala aí da tripla jornada, né? De coisas que se acumulam aí, mas que pelos números, né? Pelos últimos dados aí do panorama que a gente tem trabalhado, a gente tem tirado de letra. Né? As coisas estão melhorando, isso é muito bom. Há um crescimento do número de mulheres hoje no empreendedorismo e também nos papéis de liderança, embora ainda num percentual pequeno. E aí vale para as duas essa pergunta. Nós, no empreendedorismo, a gente fala aí, nós temos algumas pesquisas
que medem, né? Então, nós temos o IBGE, nós temos a pesquisa GEM, né? Então, o empreendedorismo, ele é uma oportunidade de carreira para a mulher. Verdade. Tá? Porque muitas delas, principalmente após a maternidade, como a Michele colocou, essa tripla jornada, às vezes não fica favorável, né? Então, às vezes ela não tem uma rede de apoio, né? Não consegue uma vaga em alguma creche, né? Então, ela acaba tendo uma habilidade, né? Acaba pegando essa habilidade e colocando para jogo. Então, tem muitos negócios que se iniciam na sua casa, né? Então, nós tivemos um crescimento de mulheres empreendedoras na pandemia. Então, na pandemia, nós tivemos aí um recorde, tá? Então, no Mato Grosso do Sul, estou falando. Então, geralmente, homens e mulheres empreendem na mesma proporção, tá? Então, 50%, inicialmente, né? 50% homens, 50% mulheres. E a gente tem ali um motivador, ou é para uma oportunidade, olha, eu estou vendo aqui, Mato Grosso do Sul tem uma rota bioceânica, quais são as oportunidades de negócio que eu tenho aqui para abrir uma empresa? Ou não, fiquei desempregada, o que eu vou fazer, né? Então, eu sei fazer pão, então eu vou fazer, eu abro um negócio ali mediante a habilidade que eu tenho, né? Depois da pandemia, então a gente teve aí um número menor, tá? Então, a mulher temos mais oportunidades de emprego no Mato Grosso do Sul, então ela está empreendendo numa menor proporção, tá? Mas quando eu falo que os desafios, que você perguntou dos desafios da mulher estando à frente de negócios, é essa questão do cuidado que a Michele colocou. Então, o Sebrae, a gente acompanha, né? O Sebrae existe há 50 anos, e a gente acompanha homens e mulheres. Claro. E o que a gente verificou? Que negócios liderados por homens, eles tendiam a ter mais tempo de duração. Então, assim, a gente acompanha empresas nascentes até 2 anos, né, que a gente chama, então é ali na mesma proporção. Depois de 2 anos, já a balança começa a cair. Homens empreendendo mais empresas lideradas por homens. Após 6 anos, esse número aumenta. Né? Então, o que você vê? Então, muito das empresas que abrem por negócios que às vezes não é por necessidade, que a gente chama, que acaba sendo um negócio temporário, né? E aí entra o Sebrae, né? Então, nós temos um programa que há 11 anos já é pioneiro no Brasil, é um orgulho falar isso, que a gente acompanha essas mulheres, né? Então, a gente faz esse acompanhamento e a gente faz essa aceleração de negócio. Isso é muito importante. Aí eu quero entender também, Michele, quando a gente olha para a mulher líder, a gente percebe algumas capacidades, algumas qualidades que são distintas quando comparadas ao homem. Sim. Né? Quais você destacaria como as mais evidentes? Assim? Eu acho que essas competências que estão ligadas a esse polo mais feminino, né? Uma escuta mais ativa, um cuidado maior, né? Uma comunicação mais assertiva, a própria gestão das pessoas como um todo, isso é muito do feminino, né? Isso é muito forte nas mulheres. E um caminho que nós temos agora é os homens buscando desenvolver essas competências que são tão necessárias nos dias de hoje. A gente fala muito de liderança humanizada, né, de um processo mais humano dentro das empresas, e isso exige competências que são natas do feminino e que precisam também ser desenvolvidas nos homens, né? Com certeza, com certeza. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar esse bate-papo. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, conversando hoje sobre o papel da mulher empreendedora, o papel da mulher líder, e a gente conversa aqui com a Luciele, com a Michele, um papo muito interessante sobre esse tema tão importante, tão evidente nos tempos atuais. Você falou, Luciele, sobre o fato de que as empresas que têm como homem empreendedor têm uma maior perenidade no mercado. E aí eu vou aproveitar e esticar um pouco a pergunta para as duas. Quais são as grandes barreiras ainda que as mulheres empreendedoras e a mulher líder, né, que barreiras são essas que elas enfrentam? Posso começar? Por favor. Né? Então, nós temos aí muitos dos negócios são sonhos, né? Então, a gente sempre, um dos principais sonhos do brasileiro é ter a casa própria, né, viajar e ter seu próprio negócio, estar aí no ranking de top 5, né? Então, muitos desses sonhos, às vezes, ele tem muita emoção, né? E quando a gente fala de negócio, então não basta você ter o sonho, você precisa fazer o planejamento, né? Então analisar se aquele sonho, se ele tem ali clientes, né, dispostos a comprar e pagar pelo preço. Então nós temos muitos negócios, né, de sucesso, né? Nós temos empresas, cases de sucesso lideradas por mulheres, mas às vezes a gente tem essa emoção, né, de olha, eu preciso fazer, né, então alguma coisa para ter o meu sustento, e às vezes eu acabo não vendo se eu tenho clientes para comprar aquela atividade ou aquele produto que eu estou vendendo. Então nós temos esse fator que é a análise de mercado. Então tem muitas delas acabam investindo no negócio que às vezes não tem clientes para comprar, né? Então às vezes não fez ali um plano de negócios que a gente chama que vai dar efetividade àquela ideia, tá? E a gente tem muito o fator do cuidado, então a quantidade de horas dedicada ao negócio. Então, mulheres, às vezes, ela tem uma quantidade de horas menor, porque nesse início, né, principalmente no início, é como se fosse uma plantinha, você vai precisar ter horas ali dedicadas para o seu novo negócio, e muitas vezes dele você não vai ter o valor, né, de retorno. Às vezes uma empresa demora até 2 anos para ter um retorno do investimento inicial.
Então, como você precisa de horas, e o que a mulher fica fazendo, né, Sim. quando ela não está dedicada ao negócio? Aí é a casa, é os filhos, né? Então, É o essa marido, né? quantidade de horas faz a diferença a longo prazo, tá? Uhum. Então, É tem esse interessante fator isso. cultural, né? Sim. Claro. Na liderança, a gente dizia antes que a gente tinha um gap de capacidade, né? Mas quando a gente olha hoje os relatórios de diversidade, sustentabilidade, a gente tem várias empresas, inclusive, que já estão mais do meio a meio ali nos seus quadros de colaboradores, quando você fala para homem e mulher. Mas a gente ainda tem um gap quando eu falo da autoliderança, né? Então, o que a gente tem trabalhado é que o nosso grande desafio não é mais capacidade, é mais uma Sim. relação de estrutura mesmo das empresas, né? A gente tem um desafio educacional, por exemplo, que as mulheres, em sua maioria, vão para a área de RH, área de comunicação, que quando a gente olha a estrutura atual das empresas, não é essa a estrutura que leva ao topo. Essa estrutura está mais ligada, por exemplo, a uma área operacional, uma área de finanças, que ainda são áreas predominantemente masculinas. Né? Certo. Então, a gente tem esse desafio ainda estrutural nas empresas, que não é mais de capacidade. Né? Então, o que a gente tem trabalhado com mulheres é a questão de mentalidade. Temos a capacidade, né? Precisamos criar essa estrutura dentro das empresas para que isso possa acontecer. Então, sai do cenário individual, passa para o cenário estrutural da organização mesmo. Agora, Luciele, qual o suporte que o Sebrae oferece para essas mulheres empreendedoras para que essas empresas possam ter uma vida longa, né? Que é o que todo empreendedor busca, né? Ótima pergunta. O Sebrae oferece o serviço gratuito de acompanhamento, né, para todas as empresas. Para mulheres, o que a gente entendeu? Que muitas das vezes ela não consegue, por exemplo, um investimento num banco, porque às vezes o plano de negócio não está bem elaborado. Às vezes o plano de negócio está bem elaborado, ela não consegue fazer essa negociação com o banco. Então, a gente trabalha em competências que a gente chama de soft skills, mas que é basicamente inteligência emocional. Então, a gente oferece capacitação em oratória, negociação, né? Então, às vezes, é a própria autoconfiança, né? Então, olha, tem muitos negócios que está excelente. As mulheres, ela tem um grau de escolaridade, às vezes, muito maior que o homem. As mulheres estudam mais anos, né? Então, por que não isso não está refletido em faturamento, né? Por conta, às vezes, do setor que ela empreende. Né? Então, a gente tem um número muito grande de setores aí na área de alimentação, na área de beleza, na área de estética, né? Então, não nada contra esses setores, mas você pode empreender ali visando o maior faturamento. Então, a gente vai sempre acompanhar essas empresas. Tá? Então, o que a gente oferece? Uma quantidade de horas, às vezes, adequada às horas que ela tem disponível. Então, às vezes, ela tem uma hora disponível menor. Então, vamos fazer no horário que ela pode. Às vezes, ela só pode no formato online. Então, a gente fez toda essa adequação, tá? Para acompanhar essa empresa liderada por mulher. E um fator bem interessante, a gente colocou consultoras falando com essas empresárias. Né? Então, às vezes, muitas das vezes, tem uma dificuldade de finanças, então ela vai ser atendida por uma consultora especialista em finanças. Né? Então, a gente faz esse acompanhamento. Michele, a mulher, de alguma forma, ainda se sente insegura para assumir o papel de liderança nas empresas? Isso é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Ainda tem, quando você compara os dois cenários, né, a gente tem a mulher muito mais insegura do que os homens, né? É comprovado. A gente tem casos, por exemplo, de abrir uma vaga. Pode ser preenchida tanto por homem quanto por mulher. A mulher, se ela não cumprir todos os requisitos que está na vaga, ela se sente insegura de se candidatar. O homem já pensa das 10 competências, ele diz assim, eu tenho uma já, e aí ele vai. Então, a gente tem essa diferença por conta de todo o histórico, né, de toda o cenário que se formou, mas ainda é uma coisa muito forte. Por isso que trabalha-se tanto em inteligência emocional, tanto no empreendedorismo quanto na liderança feminina. Eu quero, então, depois do intervalo, nosso último bloco, eu quero que você fale sobre o que fortalecer para diminuir essa insegurança. Já voltamos.
A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando sobre empreendedorismo e liderança das mulheres. A gente recebe aqui a Michele e a Luciele. Um bate-papo muito interessante. Michele, o que fazer? O que fortalecer nas mulheres para que elas se sintam menos inseguras? Acho que essa questão da autoconfiança que a Lu trouxe, ela é fortalecida quando a gente baixa a necessidade de perfeccionismo, né? A mulher tem isso muito forte. Não que o homem não tenha, mas a mulher tem isso muito forte de querer ser perfeita, só vai quando está perfeita, eu só ajo quando está tudo pronto. Então, é partir desse entendimento de que não precisa estar perfeito, o cenário nunca vai estar perfeito, nós nunca estaremos prontos, a gente precisa ir e começar, né? Seja lá o que for, seja para empreender, seja para assumir um desafio de liderança. Então, trabalhar essa autoconfiança com a ação ajuda muito, né? É claro que uma leitura ajuda, um cenário, não, uma conversa ajuda, mas você agir, apesar de, ainda não estou pronta, mas eu encaro isso, né? Essa ação ajuda muito. E ter mulheres por perto para compartilhar ajuda a dar essa coragem de agir, né? Então, é importante a gente ter essa rede de apoio para isso também, né? Para que a gente possa ter essa clareza de que está tudo bem eu não ter todas as competências da lista, mas eu tenho o suficiente para poder andar, para poder caminhar. Bom. Ocupar a cadeira. Ocupar a cadeira, Exatamente. né? Isso aí. Agora, Luciele, qual é o impacto do empreendedorismo feminino para a economia do Mato Grosso do Sul? Olha, a pequena empresa ela tem um impacto muito grande na nossa economia, né? Então, o empreendedorismo feminino, como a gente falou no início, a mulher empreende muito pelo sonho, né? Pela emoção. E muitos desses negócios, eles ajudam a transformar o ambiente onde ela está. Então, muitos dos negócios, eles vão ajudar a melhorar o bairro, o município. Então, muitos desses negócios, eles são na área da educação, na área da saúde, né? Então, esses negócios com propósitos,
eles vão refletir nos indicadores do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Então, é muito importante a gente incentivar esses negócios liderados por mulheres. E como a Michele estava falando, uma das formas que a gente faz também para essas mulheres ir com medo mesmo, né, é fazer eventos como a gente fez o Delas Day. Então, quando você vê uma outra mulher, olha, eu passei por essa atividade, passei por essa dificuldade, eu tive esse aprendizado, porque às vezes empreender, a liderança, às vezes ele é muito sozinho, né? Às vezes você é líder de uma equipe, você não vai fazer essa troca com a sua equipe. Então, quando você está com a sua empresa, você não tem outras pessoas para fazerem a troca. Então, você participar de eventos, de projetos, você acaba fortalecendo aquela habilidade que às vezes você precisa ter um empurrãozinho, tá? É interessante isso. Agora, Michele, o quanto a liderança feminina tem influenciado na mudança de cultura das organizações, das empresas? O impacto é gigantesco nos ambientes, né? Assim como no empreendedorismo a gente tem o poder de mudar os ambientes onde as mulheres empreendem, nas equipes e nas empresas a gente enxerga esse mesmo movimento. Onde nós temos mulheres enquanto líderes, aquela equipe, aquele ambiente também modifica, né? E ele se torna, claro, um ambiente muito mais com características desse feminino, mais acolhedoras, mais empático, né? Então ele resolve uma demanda que a gente tem no mercado agora, dessa necessidade de um olhar mais humano dentro das empresas. Então, onde a gente tem uma liderança feminina bem instalada, né, nesse cenário, a gente tem esses resultados, inclusive com melhoras de clima organizacional, de segurança psicológica tão falada agora, com essas características. O que fazer para que as mulheres ocupem cada vez mais os espaços de liderança e de empreendedorismo? Eu gostaria que as duas falassem a respeito. Eu acho que o arriscar que a gente falou, né? O ocupar a cadeira, como a Lu trouxe, eu acho que é um belo desafio que nós temos, né? Não esperar ficar pronta, não esperar ter 100% daquilo, né? Mas assumir que já temos capacidades, que já temos desenvolvimento. O problema não é mais capacidade nossa. A gente só precisa ir e ter a coragem de assumir esses novos desafios, né? Acho que isso é um bom cenário para que a gente possa crescer. Não esperar ficar pronto. A gente não vai estar perfeita nunca, nem nós e nem os homens. Ninguém, né? É isso aí. Nós temos uma orientação, começar pequeno, né? Então, às vezes a mulher é muito ligada a detalhe, né? Então, o detalhe faz a diferença. Então, principalmente em empresas que têm ali um nível de encantamento de clientes, né? Então, às vezes o bastidor, ninguém vê o bastidor, mas percebe esse detalhe. E, às vezes, esse apego ao detalhe, de estar perfeito a ideia, né, e ele acaba retardando a abertura da empresa. Então, assim, o que a gente orienta? Começa pequeno, mas teste o mercado, né? Então, você está com uma oportunidade de negócios, viu uma oportunidade de negócio, começa pequeno, oferecendo ali para sua rede de contato. Hoje é muito fácil abrir uma empresa. A gente tem aí as redes sociais, né, que estão aí prontas, né, para receber um novo perfil, né? Tem muitas das clientes que a gente acompanha que você pergunta, onde é a sua loja? No Instagram, né? Então, tem muitos negócios que eles funcionam 24 horas. Às vezes não vai precisar, porque a gente tem essa necessidade mesmo do cuidado, de cuidar do filho, de levar na escola, de fazer a tarefa. Então, tem negócios online que você consegue fazer isso. Quais são as áreas mais promissoras? Tendências de negócios nas lojas online. Então, você tem essa facilidade, né? Então, nós temos, por exemplo, que a gente está no programa de saúde, algo mais, né? Então, a própria saúde, né? Então, a gente tem essa característica da longevidade, né? As pessoas estão mais cuidando do seu corpo, tendo essa preocupação. Então, né, o mercado fitness, ele está em alta, né? Os serviços, né, de acompanhamento nutricional, os serviços de atividade física, ele está em alta também, tá? Então, a gente tem essa característica, uma tendência de negócios. Quero agradecer muito a participação das duas nesse programa em homenagem às mulheres. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Nós que agradecemos. E obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Quero desejar a todas vocês um feliz Dia das Mulheres. Um abração.